Pai, peço a Teu Deus, ó Pai, amado, abençoa o Teu filho, Senhor, Teu servo, que irá ministrar nessa noite, Pai. Deus amado, cumpra, Pai amado, no Teu Espírito Santo, Deus, que Ele venha, Pai amado, falar não aquilo que queremos, mas aquilo, Senhor, que o Senhor é melhor para nós. Pai, eu te peço a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Eu também cumprimento a igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus, minha igreja. Vou cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor Arlan, missionário Guilherme, toda a sua família, e na pessoa do pastor Josué. Eu quero cumprimentar todos os pastores, todo o corpo de obreiro, que o Senhor continue abençoando. E é satisfação estarmos mais uma vez aqui para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, Estalinha, Antonildo, meu filho Poliano, o Jean Antinaldo e o Felipe, o nosso neto. Muitos rostos conhecidos para a glória de Deus e alguns que a gente não conhecia. Então, é um momento de gratidão a Deus por estar conhecendo mais pessoas que vão morar no céu, no vale do céu de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Josué por me ordenar. Louvado seja Deus. Não existe convite para missões. Missões é uma ordem vinda direto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Se a igreja quiser acompanhar, nós vamos ler alguns versículos dessa passagem, que nos diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jonas, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou lá um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seus deuses, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembra de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que caso lhe sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos isto agora, por que razão lhe sobreveio este mal? Que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra, e que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Bendito seja o nome do Senhor. Eu trago um abraço também do nosso pastor Kio e missionária Juliani, ali da Regional Jerusalém Celeste, do Ministério AD Imperatriz. Louvado seja Deus. E nesta noite é noite de missões. A noite, à tarde, já foi feito o trabalho de evangelismo, mas pela misericórdia de Deus não observamos nenhuma pessoa amiga, convidados para este culto nesta noite. Sabe por quê? Porque o Senhor queria que você e eu fôssemos ouvintes desta palavra nesta noite. Não espere do irmão Edmilson, porque o irmão Edmilson nada tem para vos dar, mas a palavra de Deus, ela falará comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso não tem compromisso com o missionário nem com o profeta, mas ele tem compromisso com a sua palavra. Bendito seja Deus. Aleluia, Deus. Nós fizemos uma leitura bíblica onde o Senhor Deus deu uma ordem e disse assim: levanta-te e vai até Nínive e proclama contra ela, porque a sua malícia subiu diante de mim. Perceba que Deus dá uma ordem, ele diz: levanta-te, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver esta passagem, levanta-te, umas 3 ou 4 vezes na Bíblia. Só no livro de Jonas nós vamos ver 2 vezes, mas depois nós vamos ver Jesus também dizendo:
nós vamos ver também o anjo dizendo: louvado seja Deus. E essa expressão levanta-te e vai até Nínive não estava dizendo que ele estava deitado, estava dizendo para ele se colocar na posição de missionário, bendito seja o nome do Senhor. Irmão Edilson, mas ele não era um missionário, ele era um profeta, e o povo de Deus era o chamado de congregação de Israel, louvado seja o nome do Senhor. E Jonas é um profeta, mas Jonas agora neste momento, quando recebe a ordem para ir, louvado seja Deus, ele não quer ir, sabe por quê? Porque ele era acostumado a entregar recados de Deus para o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Você vai perceber que esta é a segunda vez que o Senhor chama este homem para a grande obra, porque a primeira vez ele chamou ele para profetizar para Jeroboão 2, 2 Reis capítulo 14, versículo 23, onde ele disse para Jeroboão que Deus iria restaurar, bendito seja Deus, os termos de Israel, e a palavra aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor está chamando ele para pregar para o povo gentil, louvado seja Deus, até então nunca pregado por nenhum profeta, louvado seja o nome do Senhor, mas ele foi escolhido, bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor escolhe, bendito seja Deus, não adianta correr nem se esconder, porque ninguém consegue se esconder do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O risco e o perigo que acontece com a vida de um missionário, um homem de Deus chamado para fazer missões, uma mulher de Deus chamada para fazer missões, até porque eu e você, nós somos os missionários da última hora, e se nós não clamarmos, as pedras vão clamar, bendito seja o nome do Senhor. Pregai ao Senhor, bendito seja Deus. Mas o que, irmão Edmilson? Diga para o povo, pelo Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, louvado seja Deus. Porque a pregação do missionário é essa: apresentar para o povo Jesus, aquele que veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para dar vida a todo que nele crê, bendito seja o nome do Senhor, para que o pecador se arrependa, se converta do seu mau caminho e chegue aos pés do Senhor e tenha o nome escrito na vida e tenha a oportunidade de vida eterna, bendito seja Deus. Este é o grande propósito de missões, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Mas o profeta está sendo chamado para pregar para uma nação, para apresentar para eles o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja Deus, para que eles se convertessem do mau caminho. Eles eram malvados, eles adoravam outros deuses e eles eram malvados, louvado seja Deus. Mas o profeta, eu creio que não tem nenhum missionário destes aqui nesta noite que foi chamado para fazer missões, que tomou a atitude que ele tomou, porque se tiver, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é perigoso, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia mostrou claramente neste texto que quando eu e você nós tentamos fugir da presença de Deus, nós temos uma tendência a descer, louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou o profeta, e manda ele profetizar bem pertinho. A Bíblia diz que estava mais ou menos 800 quilômetros, mas ele decide descer para Tarsis, mais distante, mais de 2.000 quilômetros, e a Bíblia diz que ele desce para Jope, começou a descer, ele compra uma passagem, desce para dentro do navio, desceu mais um pouquinho, e no navio, como se não bastasse, ele desce para o porão, e como se não bastasse, ele foi dormir o sono da negligência, bendito seja o nome do Senhor. Mas nesta noite, eu creio pelos olhos da fé, que estamos falando para homens e mulheres missionárias da última hora, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Missões, nós ouvimos falar em 3 formas de fazer missões, mas nesta noite eu estou aqui junto com o povo que tem a 4ª forma de fazer missão, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Jonas entra, vai para o porão, vai dormir, e aí o Senhor manda dar uma ordem para o vento, e o vento obedece. Aí ele dá uma ordem para o mar, e o mar obedece, e o navio começa a entrar em desespero, e os marinheiros começam a clamar os seus deuses, mas eles tinham os deuses igual o povo de Nínive, tinham os deuses que nada podia fazer. Aí fora está cheio de gente que tem Deus, está tudo empapelado, mas nada podem fazer. O único que tem o Deus do céu, que criou os céus e a terra, e o mar e a terra seca, é eu e você, louvado seja Deus. Somos, portanto, os missionários da última hora, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que aqueles marinheiros começaram a clamar seus deuses, nada acontecia.
Aí Deus traz a ideia para ele jogar sorte, jogaram sorte. Deus fez com que caísse sobre Jonas, caiu sobre Jonas. Aí eles vão chamar ele lá, levanta, dormente. Por que está acontecendo tudo isso? Aí ele diz assim, aí ele pergunta assim, quem é tu, de onde tu vem, o que tu faz, que povo é o teu? Aí ele diz assim, eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez a terra, o mar e a terra seca. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele abriu a boca em meio a uma tempestade, se você abrir a boca e dizer que serve ao Deus do impossível, aquele que fez o céu, o mar e a terra seca, pessoas vão se converter mesmo no meio da tempestade. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os homens temeram, louvado seja o nome do Senhor. Houve temor, e a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o homem teme ao Senhor, está no espaço, louvado seja Deus, da convenção, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que ele fala para ele, se me joga no mar, se me jogar no mar, a tempestade vai passar. Aí os homens começaram a jogar as coisas fora, de dentro do navio, achando que tirando o peso ia resolver. Mas eles viram que o esforço deles não valia a pena. Então o que eles fizeram? Eles oraram, presbítero, louvado seja Deus, e disse, ó Deus, não nos traga nenhum mal por culpa deste homem. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, e não nos torne inocente por culpa deste homem, não nos traga nenhum mal, louvado seja Deus. Quando ele ora ao Senhor, que ele joga Jonas dentro do mar, a Bíblia diz que o mar se acalma, mas o mar se acabou, não é porque se acalmou, não é porque ele foi para dentro da água, não, é porque eles oraram ao Deus, e se ora a Deus, quem reconhece que ele tem poder, bendito seja o nome do Senhor. E a história da Bíblia Sagrada da igreja vai conhecer. O profeta, o Senhor manda que o peixe trague ele, e o peixe traga ele, e ele passa 3 dias e 3 noites simulando e ilustrando o que Jesus passaria dentro da terra 3 dias e 3 noites. Está escrito em Mateus capítulo 12 e versículo 38, quando o Senhor Jesus vai falar que importasse que ele falasse do milagre de Jonas, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja conhece a história. O homem ora na hora da morte, ele ora e clama ao Senhor, e o Senhor vomita ele fora, louvado seja o nome do Senhor. O grande milagre acontecendo em meio à tempestade, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o tamanho da tempestade que existe na tua casa, na tua rua, no teu povoado, no teu trabalho, eu não sei. Uma coisa eu sei, que o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, em meio às tempestades, Ele é especialista a operar grandes milagres. Bendito seja Deus. E nós nem sabemos que o maior milagre que Deus pode fazer e realizar na vida de um homem e de uma mulher é a conversão da alma. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Irmão de Deus, o Senhor falou que existe 3 expressões que falam, levanta-te e vai. Nós estamos num culto missionário, falando da igreja, falando dos apóstolos. Foi lido o texto bíblico, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Mas observe que eu falei no início, que essa expressão levanta-te e vai, ela se encontra Jesus mandando, o anjo mandando, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 9 que o maior perseguidor da igreja de Cristo se torna o maior missionário, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele homem vai no caminho, Saulo de Tarso, pediu carta aos principais da sinagoga para ir atrás do povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai mostrar que o Senhor tem um encontro com este homem, e este homem cai no chão, louvado seja Deus. Agora nós pregamos, ouvimos pregar e unimos o cavalo com a queda dele. Na minha Bíblia não tem nenhum cavalo, é nós que unimos, nós que pregamos, que falamos. Ele caiu no cavalo, achamos que foi, mas na Bíblia não está escrito que ele caiu no cavalo, fala que ele caiu, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos deixar
largar o lado de mão e vamos ao que interessa. A queda do homem, quando ele cai cego. A Bíblia diz que os olhos dele estavam cheios de escama, mas quando ele responde, ele já responde para ele assim: eu que é, Senhor, louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus tinha dito para ele: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E quando ele cai, ele já levanta convertido. Bendito seja o nome do Senhor. E não Edmilson, onde entra a palavra levanta, ele disse: agora, Saulo, tu vai e entra na cidade, porque lá onde dizer o que tu vai fazer, louvado seja o nome do Senhor. Como nosso Jesus é onipresente, onisciente e onipotente, no mesmo instante, a Bíblia diz que tinha em Damasco um discípulo por nome Ananias, e o Senhor Jesus chega e diz para ele assim: Ananias, levanta-te e vá, entra na rua chamada direita, e tu vai encontrar um homem orando por nome Saulo, conhecido por Tarso. Tu vai chegar lá e pôr as mãos sobre ele, e ele vai tornar a ver. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual foi a resposta do missionário da última hora? Louvado seja Deus. Não, Senhor, que muito eu tenho ouvido falar deste homem, que tem carta dos principais para perseguir a tua igreja, para prender os crentes. E ele disse: Ananias, vai, porque este é o vaso escolhido. Bendito seja o nome do Senhor, para levar a minha palavra aos reis, aos gentios. Bendito seja o nome do Senhor. Escolhido, onde estão escolhidos de Deus nesta noite? Missionários escolhidos da última hora. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Nós precisamos, igreja, ter esse sentimento no nosso coração, de que nós somos missionários. Louvado seja Deus. Porque o nosso testemunho vai falar, nós ganharemos almas para Cristo com o nosso testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Ananias chega, ora por Saulo, e Saulo cai as escamas dos olhos, e Saulo torna a ver, e já sai dali pregando: louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não consegue no primeiro momento pregar e as pessoas aceitarem. As pessoas começam a ajeitar os próprios judeus, porque ainda não tinham visto uma conversão 100% na vida dele, ainda não tinham visto a mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Agora a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, na ordem para que ele seja recebido, e entre um homem por nome Barnabé para começar a conduzir ele no meio do povo. Mas agora o Espírito Santo também, o anjo do Senhor também vai falar. A Bíblia diz que quando a igreja é perseguida, em Atos capítulo 8, quando esteve apedrejado, o próprio Saulo estava aos pés, a igreja se dispersa e sai pregando, e Filipe desce para Santa Maria. Louvado seja Deus, para Samaria. E quando Filipe lá está em Samaria, aí o anjo chegou para ele e disse assim: levanta-te e vai para a estrada da banda do sul, que desce de Jerusalém até Gaza. Louvado seja o nome do Senhor. Filipe foi diferente. Quando o Espírito Santo falar ao teu coração, vai ser diferente. Você vai levantar, você vai na casa do teu vizinho, você vai falar dentro da tua casa, você vai falar no trabalho, porque quando o Espírito Santo fala, nós obedecemos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Filipe desce e encontra aqui o eunuco sentado numa carruagem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava vindo de um culto. Bendito seja Deus. Porém não tinha entendido a mensagem, porque ele estava pregando a lei naquele momento, e agora é necessário apresentar Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele encontra com o eunuco que pergunta: entendes o que lê? E ele disse: como posso entender se não há quem me ensine? Louvado seja Deus. Que nós venhamos ensinar esta palavra, que nós venhamos ensinar as pessoas na nossa casa, na nossa vizinhança, de que Jesus ele veio com o propósito de ganhar as almas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. O que me leva a entender que o maior pecado que a humanidade comete hoje, eu creio que não estou falando aquilo de mim. Bendito seja Deus, porque o versículo diz assim: o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Portanto, o não crer no nome de Jesus está levando muitas pessoas a perder a bênção
bênção, louvado seja Deus. Irmão de Deus, por que este é um grande pecado? Não crer em Jesus, porque eu bebia, criei em Jesus, quando eu bebia, não bebi mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Bendito seja Deus, que adulterava, não adulterava mais. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus mesmo disse: todo aquele que crê será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo está em crer. Bendito seja Deus. Precisamos crer no Senhor Jesus. E as pessoas estão sedentas, presbítero, igualmente aquele carcereiro. Louvado seja o nome do Senhor. Sedentos pela palavra, sedentos para saber. Eles têm no coração o sentimento de que há salvação. Eles olham para você andando com a Bíblia, eles têm vontade de andar com você, como você. Eles sentem desejo de andar como crente, mas não conseguem. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe quem tem poder para quebrar essa barreira? Somente o nome de Jesus. Por isso ele conta com a ação humana, que é você, para que possa entrar com a ação divina e libertar os cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser missionários da última hora. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o eunuco, na mesma hora, aceitou Jesus, na mesma hora, desceram para a água e ele foi batizado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor falou de algumas formas que nós falamos para fazer missões. À luz da Bíblia, nós temos 3 formas de fazer missões, 4 formas, aliás. E nós bem sabemos que missões se faz orando, contribuindo e indo. Mas nesta noite o Senhor vai nos mostrar mais uma forma. Louvado seja Deus. Você só até conhece, Ele vai só nos relembrar. Louvado seja Deus. Mas o problema da igreja no último dia é que a igreja na primitiva já existia e agora não é diferente. A igreja ora, mas não crê. Louvado seja Deus. Me prove na Bíblia, irmão de mim, a Bíblia diz que quando Herodes pega Tiago, irmão de Jó, ele mata, pega Pedro, põe na cadeia. Aí a igreja desce para casa para orar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que houve uma luz muito forte dentro daquela cadeia, e aí quebrou-se as correntes. Aí o anjo, Pedro sai, e o anjo, Pedro seguindo o anjo, e ele sai da primeira guarda, da segunda guarda, até que dão na porta de ferro que vai para a rua, e o anjo na frente e Pedro atrás. Lá na frente, a Bíblia diz que o anjo se apartou de Pedro. E onde estava a igreja naquele tempo? Dentro da casa, orando. Louvado seja Deus. O que é que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro vai para a casa de Maria, que era conhecido como mãe de João Marcos, e quando ele chega, ele bate na porta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o povo estava orando, e uma menina foi até a porta, e chegou lá, quando ouviu a voz dele, ela conheceu. Louvado seja Deus. Mas ela desceu para cá, para onde a igreja está orando, e chegou e chamou alguns lá e disse: olha, Pedro está na porta. E eles disseram: não está normal, esta aí não está bem, não está normal. Não acreditaram. Louvado seja o nome do Senhor. O grande problema da igreja do século 21 é que nós oramos para Jesus libertar, quebrar essa cadeia, libertar os cativos, mas às vezes nós não cremos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem é menina? Quem é menina? O que é menina, irmão de mim? A Bíblia diz que a menina é o olho de Deus. Bendito seja Deus. A igreja é os olhos de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Quem é menina entende. Louvado seja Deus. Quem é menina compreende a voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquela menina Rode, ela entendeu e conheceu a voz de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos nos colocar na posição desta menina, porque a igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos crer, porque sem crer, sem fé, é impossível agradar a Deus. Precisamos pregar, mas crer, porque eu não posso, você não pode, nós não podemos. Quem pode é o Espírito Santo, ele que penetra no coração do homem e convence ele. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos de oração e de contribuição. A Bíblia diz que quando a igreja chega no Antioquia, ao Espírito revela a um discípulo por nome Ágabo, de que haveria uma grande fome no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele compartilha ali. Sabe o que aconteceu? Começaram a juntar a coleta para entregar para Paulo e Silas
Deus levar para Paulo e Barnabé, levar para os irmãos da Judeia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Ação, ação, o povo cooperando com a obra missionária, porque é necessário cooperar, porque nós da igreja precisa enviar. Irmã de Wilson, mas eu não consigo ir, o que eu faço? Ore e creia. Mas eu não consigo ir e nem crer, pois peça a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus, porque o Deus de ontem e de hoje será eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor falou de orar, de contribuir e de ir. Mas nós vamos falar do testemunho. Louvado seja Deus, porque não adianta ir sem testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não tiver testemunho de cristão, testemunho de novo homem, de novo nascimento, não adianta fazer missões, porque o povo não vai crer. Bendito seja o nome do Senhor. Você lembra que eu falei há pouco que Paulo, assim, Saulo, assim de convertido, ele começou a pregar e ninguém acreditava, porque necessitava de uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E por falar nisso em mudança, nós falamos que não existe cavalo na Bíblia, como também não existe dizer que o nome de Saulo foi transformado em Paulo. Não existe na Bíblia, eu não vi ainda. Ele tinha duas nacionalidades. Então quando ele está aqui em Damasco, ele fala como Saulo. Quando ele entra lá na Europa já para pregar, a partir de Antioquia, nós vamos ver depois do capítulo 13, que ele vai começar a ser chamado de Saulo, para poder abrir os caminhos, ficar mais fácil, porque ele tinha um título, a cidadania de romano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não vamos ver na Bíblia um Saulo transformado em Paulo. Ele só tem dois nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que o Senhor disse que tem que ter testemunho para depois ir? Louvado seja Deus. Quem diz não sou eu, foi o nosso Jesus. Ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Sem testemunho de mudança de vida, não adianta pregar, porque o pecador não vai se arrepender. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmã de Wilson, como vai? Quem tem mudança de vida, quem foi transformado pela palavra, ele é sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Atos 13 que o Senhor disse: separai a Paulo e Barnabé para a grande missão. Louvado seja Deus. Irmã de Deus, por que na cadeia estava Paulo e Barnabé? Porque houve um pequeno atrito entre Paulo, estava Paulo e Silas, porque houve um pequeno atrito entre Paulo e Barnabé, e um foi para um lado e o outro foi para o outro, mas entendemos que tudo era providência divina. Louvado seja Deus. Quem é novo, tem uma vida nova, aquele que se fez novo, aquele que tem testemunho de vida, ele precisa ser sensível ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, aquele que era para pregar até os confins da terra, ele está agora querendo descer para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu de que ele fosse. Aí ele decidiu descer para Bitínia. A Ásia é menor ainda. O Espírito Santo mais uma vez não deixou que ele fosse. Quando deu a noite, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele, um jovem, e dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Bendito seja o nome do Senhor. Sensível ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não é como eu quero, não é como eu desejo, é como o Espírito Santo orienta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desejou ir para a Ásia, mas o Senhor não queria ir na Ásia, o Senhor queria ele na Europa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele ouve a voz do Espírito Santo e ele desce. Aí ele pousa numa cidade com o nome Filipe. Aí chega no sábado, dia de culto na sinagoga, mas lá não tinha sinagoga. A Bíblia diz que ele sai aos limites da cidade. Eu quero entender que ele saiu fora da cidade, caçando um lugar para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem tem o discernimento do Espírito Santo tem um lugarzinho para orar, sabe a hora certa, Deus desperta e ele vai. Bendito seja Deus. Este é o missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. E quando ele desce, chega na beira do rio, encontrou as mulheres lá, começa o diálogo ali, e ali uma mulher, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher se converte ao Senhor. Perceba o tamanho do mistério de Deus na vida do ser humano através de uma obra missionária. A Bíblia diz que ela se converte ao Senhor. Aí ela convida ele, a Bíblia diz que ela constrange eles a ir para a casa dela.
dela, e eles vão. Quando chega lá, toda a família, louvado seja Deus, aceita Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque o desejo de Deus é de que você e toda a sua família seja salvo, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não deseja que nenhum se perca, bendito seja Deus. Aleluia. Aí Paulo ficou como ponto de falar da palavra de Deus, até que apareceu alguém ali, começou a exaltar eles ali, e Deus revelou para ele que aquilo era um espírito mau. Ele expulsou o espírito daquela jovem. A igreja conhece a história. Aquela jovem deixa de dar luta para os seus senhores. Ó Deus trabalhando, Deus está trabalhando em prol de uma família, louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando em prol de uma família. A forma de Deus trabalhar não pertence nem a mim nem a você. Então, portanto, fique somente na dispensação do Espírito Santo, porque o Senhor está querendo salvar famílias inteiras nesta última hora, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As autoridades com os poderes dele prenderam Paulo, mas Silas jogaram na cadeia. Missionário não para nem na hora da tempestade e nem na turbulência. Meia-noite, o que eles faziam? A Bíblia diz que eles cantavam e oravam, louvado seja o nome do Senhor. De repente veio um terremoto, pá, dentro daquela cadeia, quebrou-se tudo. O pobre do carcereiro, que estava como Judas, dormindo, coitado, quando acordou ficou apavorado, porque ele via a porta aberta, a porta da graça, louvado seja Deus, mas não via a própria graça, bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente aí fora, vendo a porta aberta, a porta da graça. Eles sabem que existe a porta da graça, mas eles não estão conseguindo ver a Cristo. Mas eles vão conseguir ver a Cristo quando eu e você, cheios do Espírito Santo, nós cremos que a nossa oração tem poder. Louvado seja Deus. As famílias serão visitadas e o povo será convertido e o nome do Senhor será glorificado, porque este é o propósito. Bendito seja Deus. A pergunta do carcereiro foi o quê? O que devo fazer para ser salvo? Louvado seja Deus. Uma pergunta pequena, mas de uma resposta pequena, mas com grande poder. A Bíblia diz que Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. E o carcereiro creu e toda a sua casa foi salva, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, igreja do Senhor, que nós possamos nessa última hora, primeiro orarmos com fé, para que o Senhor possa operar, porque Ele não opera ainda. Agora, se nós tivermos dureza de coração, como teve aquele povo naquele tempo, aí as conversões vão ser pequenas, louvado seja Deus. Mas se nós orarmos com fé, de que Deus pode transformar a vida, o Senhor tem providência, louvado seja o nome do Senhor. O meu testemunho é muito forte, o tempo não permite, mas se eu fosse contar o meu testemunho, eu estou há 22 anos em Imperatriz, 16 anos em Imperatriz, 22 anos na nossa congregação, e nunca saí de lá, porque o Senhor sempre abre uma porta para eu trabalhar lá perto. E um dia assim que eu vim para cá, eu desejei congregar aqui. Sabe o que ele me disse? Não, o Senhor vai ficar aqui, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque lá nós somos testemunho vivo da bondade e misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque um dia a igreja, louvado seja o nome do Senhor, os remanescentes oraram por mim e pela minha família, e hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê saúde, coragem e graça, discernimento do Espírito Santo, para nós podermos pregar a sua palavra, pregar com ousadia, porque Ele é quem convence o pecador. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade, pastor, por autorizar nós estarmos aqui. Não foi um convite, como eu falei no início, foi uma ordem. Missões não é convite, missões é ordem. O próprio Jesus disse: se ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, todo que crer será salvo, porém quem não crer será condenado. Louvado seja Deus. Missões é ordem, bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos nesse momento, na última hora, recebendo essa ordem que nós possamos ir e não façamos como Jonas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus.